Pode ser, irmãos? Amém. Tudo bem com os irmãos? Amém. Comigo também tá bom, né? Tenho certeza que vai continuar com Jesus no barco, com Jesus na direção, tudo vai bem, né? Basta que a gente obedeça a Ele, né? Mas você trouxe a Bíblia? Se não trouxe, dá uma olhada na Bíblia do crente aí do lado, tá bom? Vamos abrir lá na palavra do Senhor, lá no livro de João. Evangelho de João. Deixa eu colocar aqui meus óculos, que a idade já está avançada, então tem que... João capítulo 12. Aleluia. Quero agradecer ao pastor José pela oportunidade. Pastor, obrigado por poder estar aqui nesta noite, trazendo algo do Senhor para nós, né? Quero dizer também que estou feliz com o Rogério, o Rubinho ali, né? Essas bênçãos de Deus, né, pastor? Bênçãos de Deus, né? Muita bênção aí. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Já acharam aí? João capítulo 12. Vamos lá no versículo 23 em diante. João capítulo 12, a partir do versículo 23. Aleluia, glória a Deus. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Versículo 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Quando o Senhor, a gente sempre, quando está pedindo algo a Deus, uma direção da palavra, a gente ora, a gente se consagra, a gente busca, né? E Deus, Ele sempre tem estratégias para nos mostrar através da palavra. Sempre tem algo novo, né, para mostrar para nós através da palavra. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Eu amo pregar, eu amo falar de Deus. Porque por mais que você fale, sempre tem algo novo que Deus tem para mostrar para nós. E como eu estava falando outro dia lá na igreja, muitas vezes pessoas vêm na igreja com a intenção de ouvir algo de Deus, algo que vai saciar ali, né, a sua vontade, o seu desejo, ou até as suas necessidades. Só que Deus é assim, Ele não usa os servos dele para trazer palavras, muitas vezes para saciar a nossa necessidade. O Senhor, Ele vem trazer palavras para nos orientar, para nos mostrar algo, para nos revelar algo. Tem pessoas às vezes que se decepcionam. Eu queria ouvir algo diferente de Deus, eu queria ouvir algo, uma resposta de Deus para a minha vida. E o Senhor, Ele tem o jeito dele, tem a estratégia dele. E nós precisamos entender que Ele está aqui nesta noite não para fazer a nossa vontade, mas para que nós venhamos fazer a vontade dele através da palavra. E quando Jesus falou esse versículo, né? Versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele vai dar fruto. Interessante, né? E se ele não morrer, ele não vai dar fruto. Mas se morrer, vai dar fruto. O que o Senhor tem para trazer para nós nessa noite através desse versículo? O Senhor Jesus estava ali se preparando, né, para cumprir a determinação de Deus aqui nessa terra. E uma das coisas que Deus vem falar para nós, independente, irmãos, de quanto tempo você está dentro da igreja, independente se você é crente, se você não é, mas eu tenho certeza que se você está aqui nesta noite é porque Deus tem propósito na tua vida. Um propósito grande.
Quando a gente fala de propósito de Deus, a gente sempre tem que pensar grande, não pensar pequeno. Aleluia. Porque Deus é grande. Quando a gente fala de milagre de Deus, a gente sempre tem que pensar em milagre grande, não milagre pequeno. Quando a gente começa a analisar Deus, a gente sempre tem que pensar em coisas maiores ainda do que você pensa, muito além, porque o nosso Deus é assim. E nesta noite o Senhor quer falar o nosso coração através de fruto. Fruto. Não melancia, não jaca, não coisas grandes, né? Mas fruto. Fruto. E pense você ou não, mas essas coisas geralmente é o pastor que tem que gerar fruto, é os obreiros. Não, irmãos. Deus chamou a igreja para gerar frutos. Frutos. E frutos bons, não frutos amargos, murchos, não, frutos bons. Eu estou aí há 30 anos já que eu aceitei Jesus, que eu fui batizado. E eu tenho certeza que tenho muito frutos para oferecer para Deus. Deveria estar mostrando mais, deveria estar dando mais para Deus. Eu reconheço isso. Por isso que Deus nessa noite Ele vem falar para nós a respeito de fruto. A respeito do que você está gerando para o reino de Deus. Ele fala aqui sobre morte. Quando você morre, você gera fruto. Não é isso que Deus quer falar para nós nessa noite. Eu vou ter que morrer fisicamente para gerar algum fruto. Não é isso. O Senhor, quando Ele falou do trigo ali, Ele está falando de nós. Que nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, a nossa vida não é só vir à igreja, ouvir a palavra, não é só orar, só fazer algumas coisas básicas. Não, irmão. O Senhor te chamou para você gerar fruto. Aleluia. Para você gerar fruto. E esse fruto que o Senhor fala, você gera fruto para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Esses tempos eu estava lendo um livro que falava a respeito de um rapaz chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele viveu, esse rapaz era da época de 1945, na época ali das guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele era um alemão. E esse rapaz, ele era considerado, chamado ali, muitas vezes as pessoas chamavam ele como o teólogo da resistência. Era uma pessoa que, não importasse a barreira, não importasse o obstáculo, ele era uma pessoa persistente a gerar frutos, persistente em falar de Deus, em pregar a palavra. Só que naquela época, irmãos, não era tão simples assim pregar a palavra. Não era tão simples servir a Deus, principalmente nesse país chamado Alemanha. Eu sou descendente também de alemão, né? Mas eu sei o quanto era terrível ali. Mas ele era uma pessoa, um jovem, que não media esforços para gerar frutos. Ele não media esforços, não pensava ali nas barreiras, nas dificuldades que podia impedir ele do quê? De pregar Jesus, de pregar a palavra, ou de gerar frutos. E diz a história que esse rapaz, ele morreu muito novo. Por quê? Porque ele estava gerando frutos. Ele morreu muito novo, por quê? Porque ele estava obedecendo os mandamentos de Deus. E ele foi condenado à morte, sabe por quê? Porque ele era uma pessoa que gerava frutos. E quando ele estava indo ali para o caminho da morte, estava preso, depois foi encaminhado ali para ser morto, ele diz para o seu colega de prisão: eis o fim, mas para mim é o começo. É o fim, mas é o começo. Começo do quê? Porque ele tinha certeza que os frutos que ele tinha gerado, um dia alguém ia colher. Um dia alguém ia colher esses frutos. Então ele sabia que a morte dele ali não seria um fim, porque ele já tinha gerado frutos. Também fala a respeito de um jovem chamado David Brainerd. Esse cara era um americano, um jovem americano. E Deus levantou ele, obrigado pastor, levantou ele para estar pregando no meio dos índios chamados Peles Vermelhas, que existe lá nos Estados Unidos. É um rapaz também que não mediu esforço
para fazer a obra de Deus. Acabou morto, acabou morrendo novo, mas deixou frutos. Porque ele foi até os Peles Vermelhas, índios ali considerados selvagens, mas ele se infiltrou, ele entrou lá no meio, dirigido por Deus, claro, e gerou frutos ali no meio. E acabou morrendo tão novo, né? Existia um outro homem também na história, chamado Martin Luther King. Era um lutador incansável em favor dos direitos dos negros, dos pobres ali do seu país. Era uma pessoa também que não mediu esforços para lutar pelos direitos dos pobres e dos negros. Sofreu muito, morreu novo também, mas muita coisa ele gerou, muitos frutos ele gerou. Eu nunca me esqueço de uma frase que Martin Luther King falou, né? Se você não puder voar, ande. Se você não puder andar, né, rasteje. Se você não puder rastejar, né, não pare. Continue sempre em frente. Então Martin Luther King deixou essa frase para que a gente não venha parar nunca. Para que, independente das situações, dos problemas, nós não podemos parar, irmãos. Parar do quê? De fazer, de procurar fazer o que Deus te chamou. Deus te chamou para você gerar frutos. Aleluia. E eu não sei qual é o fruto que Deus quer que você gere. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai te usar para gerar frutos. Mas o Senhor nesta noite, Ele vem falar, ó, nós precisamos morrer sim. Mas não morrer carnalmente ali, fisicamente, vamos dizer assim, e ir por outra dimensão, não, irmãos. O Senhor nesta noite fala que a gente tem que começar a morrer o nosso egoísmo, a nossa preguiça, a nossos pensamentos de derrota, os pensamentos de comodismo. É para isso que Deus fala nesta noite, precisamos morrer. Porque se nós não morrermos para isso, nós não vamos gerar frutos. Por isso que ele está falando ali, o trigo tem que morrer para gerar frutos. E quando a gente fala de gerar frutos, irmão, nós precisamos matar a nossa carne. Porque o que impede eu e você de gerar frutos é a nossa carne. Nossas vontades, nossos desejos, as nossas limitações. Todo mundo tem os seus limites. Mas eu quero te dizer nesta noite que para Deus não existe limite. Não existe limite. Se nós formos percorrer a Bíblia, nós vamos ver muitas pessoas aí que foram levantadas por Deus. Pessoas que não sabiam nada, foram levantados para ser general de um exército. Mas não sei pegar na espada, não sei fazer nada, não sei estratégia de guerra. Mas o Senhor nessa noite fala, não é você que vai lutar, as estratégias vão ser eu que vou dar, a forma de trabalhar vai ser eu que vou esquematizar na tua vida. Aleluia. Nós não podemos ficar, irmão, parados, acomodados, só ouvindo, só saboreando, só recebendo. Porque a Bíblia diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E o Senhor nesta noite, Ele te chama para você gerar fruto. Gerar fruto, irmãos. O Senhor está à procura dessas pessoas que queiram morrer para a carne e viver para Deus. Muitos estão aí deixando de gerar frutos. Pessoas tão capacitadas, pessoas tão cheias do Espírito, pessoas tão cheias de Deus, estão deixando de gerar frutos. E se a gente for falar, muitas pessoas vão achar muitos motivos, por causa disso, por causa daquilo, porque não me dá oportunidade, porque o pastor não me chama para pregar, porque o pastor não me chama para orar. É sempre assim. A gente vai ouvir muitas coisas, eu já ouvi muitas falas, não estou preparado, deixa para o irmão lá que o irmão está mais preparado. Muitas coisas a gente vai ouvir. Mas eu quero te dizer nesta noite, irmão, que você não é diferente de ninguém. Você não é diferente do pastor, você não é diferente de mim, você não é diferente de mim. Glória a Deus. Porque, como o irmão Léo falou aqui, tudo vem de Deus. É Deus que dá a capacidade. É Deus que dá o poder. Aleluia. É Deus que dá a sabedoria. É Deus que dá a autoridade. Mas Deus dá, mas existe algo que nós precisamos fazer.
que é matar a nossa carne, matar os nossos desejos, matar as nossas vontades e começar a deixar Deus agir na nossa vida. A Bíblia diz lá, se eu não me engano, acho que é Gálatas, capítulo 5, que fala assim, ó: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em Espírito. O Espírito Santo, irmãos, não é um momento só de emoção na sua vida. Ele não pode ser restrito a um momento ali que você simplesmente fala em línguas. O Espírito Santo não pode ser restrito a um momento que você sente um arrepio, que você sente algo. Não, irmão. A Bíblia diz aqui que você tem que andar no Espírito. Aonde você estiver, se você estiver no meio das trevas, você tem que ser luz. Se você estiver no meio da guerra, você tem que ser a paz. Se você estiver no meio da doença, você tem que ser a cura. E o Senhor nessa noite Ele fala, porque a carne é uma briga constante com quem? Contra o Espírito. A nossa carne é uma briga constante com o Espírito. E o Espírito contra a carne. E esses dois se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas a Bíblia diz aqui, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia. Glória a Deus. Se você é guiado pelo Espírito, irmão, não tem acusação contra ti. Não tem pessoas que podem chegar e te acusar de alguma coisa, não, porque você é dirigido pelo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Porque uma das coisas que nós precisamos, como a Bíblia diz aqui, é combater, é tentar vencer, diz aqui, ó, as obras da carne. Ah, irmão, mas não tem isso na igreja? Tem. Não tem isso no meio dos crentes? Tem, irmão. Tem. A Bíblia diz aqui, senão Deus não daria essa palavra. Essa palavra aqui não é para aquelas pessoas que estão lá no mundo. Essa palavra aqui é para aqueles que se dizem andar no Espírito. Glória a Deus. Não é para aquela pessoa que está lá no mundo, que está na prostituição, está na droga. Não, a palavra do Senhor está dizendo para nós, e para mim, para a igreja. Olha, que as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. É para isso que nós temos que morrer, irmãos. Aleluia. Porque se nós não morrermos para isso, o Espírito não habita em nós. E se o Espírito não habitar em nós, nós não geramos frutos. Porque se o Espírito não habitar em nós, nós vamos gerar o quê? Obras da carne. Isso é uma coisa lógica. Mas o Senhor nesta noite quer falar isso com a gente. Aleluia. Ele quer tentar abrir os nossos olhos, para a gente, quando pensar em fazer dessas coisas, a gente lembrar: opa, eu não posso. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor sabe que a carne luta contra o Espírito. O Senhor sabe disso. Ele sabe porque Jesus também veio em carne aqui. Ele sabe o que é carne. E nesta noite o Senhor está falando: gente, precisamos lutar contra isso. Aleluia. Porque senão não adianta a gente estar na igreja. Adianta a gente estar aqui louvando, glorificando, dizimando, ofertando, ouvindo a palavra. Mas quando a gente sai daqui, a gente começa a praticar essas coisas, ou alguma dessas coisas. O Senhor nesta noite está falando ao nosso coração, igreja. Sabe por que Ele fala isso? Porque Ele quer que você gere frutos. E Ele quer principalmente que eu e você estejamos lá na glória. Porque se nós praticarmos essas coisas, com certeza a Bíblia diz que nós não vamos subir. Nós não vamos para a glória, nós não vamos para o céu. Porque lá no céu não existe isso. E a pessoa que gosta de fazer isso, e a pessoa que faz isso, infelizmente, irmão, não tem parte com Deus. Ah, mas irmão, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo bem, irmão. A palavra do Senhor dessa noite não está aqui acusando ninguém. Porque a palavra ela vem para mim também.
A palavra do Senhor não vem aqui para te apontar em nada, irmão. A palavra do Senhor vem nesta noite para nos alertar que precisamos vigiar. Aleluia. Que precisamos ficar atento com aquilo que sai de nós, da nossa carne. Ah, irmão, mas eu não pratico isso, mas o meu pensamento é pensamento disso. Ah, irmão, da minha boca não saem palavras ruins, mas eu fico doido para falar. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, Ele conhece também os seus pensamentos, conhece os seus sentimentos, Ele conhece os seus limites, as suas vontades. E nesta noite o Senhor te fala para que você venha viver em espírito para gerar frutos bons. Porque quando você tem essas atitudes da carne aqui, irmão, como é que uma pessoa que pratica imoralidade sexual vai gerar algum fruto bom? Como é que uma pessoa que tem ira, que se ira por qualquer coisa, que não tem paciência, que qualquer coisa estoura, qualquer coisa é bravo, pode gerar coisas boas? Como é que uma pessoa que pratica lascívia vai gerar frutos bons? Como é que uma pessoa que pratica impurezas, idolatrias? Ah, irmão, mas geralmente idolatria é para quem é católico. Não, irmãos. Idolatria é quando você troca as coisas de Deus por aquilo que você gosta de fazer. Idolatria é quando você deixa de vir à igreja ou deixa de fazer a obra de Deus para fazer aquilo que não é de Deus. Idolatria é quando você troca Deus por qualquer outra coisa. Tem tanto tipo de idolatria que as pessoas acham: eu não me prostro diante de imagem, eu não me prostro diante de santo nenhum. Mas a idolatria fala, irmão, que é quando você troca Deus pelo seu querer, pela sua vontade, né? Não vamos aqui citar: tem dia que tem o jogo do Corinthians aí, então hoje eu não vou para a igreja. Não tem, ainda bem que não tem corintiano aqui, né? Aqui tudo é convertido, né, pastor? Não tem nenhum corintiano. Mas se não for, irmão, vigia, né? Então tem gente, irmão, que troca tantas coisas. Hoje eu não vou para a igreja. Eu falo assim de ir para a igreja, que é uma das coisas mais simples que nós fazemos. Mas se a gente for ver, como a gente fala aqui do Espírito Santo, é sempre na nossa vida. Quando eu falo aqui do exemplo de não vir à igreja por causa disso, por causa daquilo, você está trocando Deus por algo que você não deveria trocar. E a palavra do Senhor continua falando aqui, né? Inimizades. Sabe aquela pessoa ranhenta que cria inimizade com todo mundo? Aquela pessoa que, como diz no mundo aí, né? Não pode pisar no calo, que roda a baiana. Irmãos, precisamos vigiar. Porque isso é coisa da carne. E isso aí não gera fruto bom, irmãos. Isso aí só gera contendas, intrigas. E o inimigo, ele se aproveita de tudo isso. E aí que ele faz um reboliço. Por isso que nesta noite o Senhor está falando para nós procurarmos viver pelo Espírito. Porque isso é bom, irmão. Isso é bom, viver no Espírito. Viver na carne, irmãos, está tudo bem, a gente está aqui nesse mundo, tem que viver na carne, mas praticar as coisas da carne, não. Praticar as coisas que criam inimizade contra Deus, não. Porque isso aí vai gerar um fruto tremendo na tua vida, vai gerar confusão na sua família, vai criar confusão onde você passar. Mas eu sou assim, é tipo aquele crente Gabriel. Quem já assistiu? É da minha época, não sei se vocês já assistiram, mas a novela Gabriela. Já assistiram? Aquela que tinha aquela musiquinha assim: eu nasci assim, eu vivi assim, e morrerei assim, Gabriela. Isso era a música da novela. Tem muito crente que é assim: eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Nesta noite o Senhor quer mudança. Quer que você largue de ser um crente Gabriela e seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Irmão, mas eu não consigo. Se falam de mim, se pisam em mim, se... Irmão, você quer uma pessoa que mais foi ultrajada, uma pessoa que foi mais humilhada do que Jesus Cristo? E era santo. Era santo. Não é porque a pessoa veio acusar: você está sendo usado por Satanás, você não sei o que. Jesus não fez como muitos fazem. Pelo contrário, Ele até abençoava aquelas vidas. Então viver no Espírito é isso, irmão.
Viver no Espírito é ver Deus na tua frente, é ver Deus na tua vida, é ver Deus nos teus pensamentos, é ver Deus no teu coração. Ah, mas irmão, eu não consigo amar aquela pessoa. Você não consegue, mas Deus nesta noite quer transformar isso. Aleluia. Nós estamos aqui falando de gerar frutos, igreja. Aleluia. Gerar frutos. E nós não podemos estar 20 anos no caminho do Senhor, não gerando frutos bons. Ah, irmão, vai que você não conhece aquela pessoa. Ah, porque você não conhece meu marido. Ah, que você não conhece a minha esposa. Eu não conheço, mas Deus conhece. Porque muitas vezes as pessoas falam, que você não conhece fulano. Mas nessa noite o Senhor está falando é contigo. Não adianta falar que é o fulano, que é o ciclano. Porque tem crente que é assim, essa palavra era para aquele irmão que não está aqui hoje. Aquele irmão deveria estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Não, irmão, Deus está falando é conosco, comigo, com você. Porque nós não podemos fugir, irmãos, da palavra. Aleluia. Tem muitas pessoas hoje que estão vivendo Deus do jeito que Ele quer. Está servindo a Deus do jeito que Ele quer. E Deus nessa noite, Ele quer trazer algo para nós, para que nós venhamos abrir os nossos olhos. Para que um dia nós chegamos perante Deus e chegar lá, Deus está vendo, Deus? Eu vivia dentro da igreja, eu não perdi um culto, eu não sei o quê. E Deus chegar para você e falar, afasta-te de mim, maldito, e não te conheço. É triste demais, irmão. É triste demais quando a gente chega para Deus e a gente não tem crédito com Deus. Não é verdade? Porque quando a gente tem crédito com Deus, a nossa oração é totalmente respondida. Agora, quando a gente não tem crédito, a gente tem que começar a querer conquistar Deus. Vamos conquistar, vamos chegar mais perto, aquele jeitinho, né? Mas nessa noite o Senhor fala, irmão, vamos mudar. Aleluia. Vamos matar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades. E a partir de hoje vamos começar a gerar frutos bons. Gerar frutos que, mas esse fruto aí o pastor não gostou, o fulano não gostou, irmão. Você tem que gerar frutos é para Deus. E eu tenho certeza que o pastor José é um homem de Deus. E quando você gera frutos para Deus, você está gerando frutos para Ele também. Ele vai se alegrar, Ele vai ficar feliz. Porque o pastor José, pelo pouco que eu conheço ele, não é uma pessoa egoísta. Pelo contrário, ele quer ver todo mundo crescendo, ele quer ver todo mundo sendo usado por Deus, ele quer ver todo mundo se cheio do Espírito Santo. Porque quando uma pessoa quer só Deus para ele, é uma pessoa egoísta. Mas o Senhor nesta noite fala, igreja, vamos começar a morrer. Vamos ser esse trigo que quando morre para a carne, gera frutos maravilhosos. Gera frutos tremendos. Porque continua a palavra aqui, mas, diz aqui, invejas, homicídios, bebedices. Mas irmão, eu não vou morrer, eu não vou praticar homicídios. Homicídio, irmãos, é quando você mata alguém, quando você morre. O que tem de gente matando os outros dentro da igreja, espiritualmente, matando com a falta de amor, falta de respeito, falta sabe, irmão, de dar. Não é a morte física que eu estou falando, a morte espiritual. Deus nessa noite quer que você gere frutos bons. Aleluia. Não homicídios dentro da igreja. E diz mais, acerca dos quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas, irmãos, não vai herdar o reino de Deus. Está aqui, irmão, não sou eu que estou criando isso aqui, que estou inventando. Está dizendo que as pessoas que cometem essas coisas, pode ser crente de 20 anos, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser o que for. Se estiver vivendo isso, não vai para o céu, está dizendo a palavra. Está aqui, irmão. Não sou eu que criei isso, que inventei isso. Mas é a palavra de Deus. E diz mais aqui, mas aí tem uma coisa boa que o Senhor quer que você gere, que é o fruto do Espírito. É um fruto só, viu, igreja? Com várias partes. Aqui está dizendo no singular, fruto. É um fruto só. Irmão, eu tenho bondade, mas não tenho longanimidade.
Ah, irmão, eu tenho paz, mas eu não tenho alegria. Então está errado. É um fruto. É o fruto do Espírito dividido em algumas partes. Que nós precisamos deixar esse fruto crescer dentro de nós, para que quando esse fruto crescer, nós gerarmos frutos. Diz a palavra aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor, igreja. Deixe o amor entrar dentro de você, que você vai gerar amor. Deixe o amor de Deus entrar em você, que você vai gerar amor, irmãos. Não o amor que o mundo prega, amor às coisas, amor ao sexo, amor às drogas, amor a tantas coisas. Não, é o amor de Deus, que não é fingido, que não é falso, que não é mentiroso. É o amor de Deus, que independente de quem você é, da onde você veio, Ele te ama. Independente se você foi uma prostituta, se foi um drogado, se foi um viciado, Jesus te ama. É esse amor que Deus quer gerar dentro de nós. Não um amor de acusação, não um amor de divisão, não, um amor de Deus. E diz mais, o gozo. Muitas pessoas hoje vêm à igreja, mas não tem gozo de estar aqui. Não tem prazer de servir a Deus, igreja. É aquele crente, como diz lá no Apocalipse, não é crente e nem frio, né? Bom seria se você fosse morno, não é isso? É isso que está escrito lá? É isso, pastor? Bom seria se você fosse frio ou quente, mas infelizmente você é morno. Não é assim que diz a palavra? É o crente morno, nunca está para cima nem está para baixo, está ali, estagnado, parado. Não tem prazer em servir a Deus. Ah, irmão, mas eu gosto de vir à igreja, eu gosto de ouvir a palavra. Mas o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, irmão, não está fechada só entre essas paredes. Você tem que ter alegria em servir a Deus, alegria em obedecer a Deus, gozo em fazer a vontade de Deus, gozo em servir a Deus. Quando o pastor José me chamou para pregar a palavra, eu fiquei numa alegria tremenda, irmão, porque eu tenho alegria de estar aqui. Eu tenho prazer de pregar a Deus. Não sou um grande pregador, mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Mas eu tenho alegria de orar, eu tenho alegria de interceder, eu tenho alegria de pregar. E essa alegria você tem que ter dentro de você, igreja. Não é só estar dentro da eu vou lá na igreja, eu fico feliz. Mas não é só isso que Deus está falando. Você tem que ter esse gozo dentro de você, de querer ver Deus, de querer sentir Deus, de querer ouvir Deus, e principalmente de ouvir e responder Deus, de ouvir e obedecer Deus, irmão. Senão não adianta. Eu tenho amor, mas eu não tenho gozo, não tenho prazer nenhum. Estou aí servindo a Deus, já faz 20 anos, nunca senti nada, nunca vi nada, nunca fiz nada. Então você é uma pessoa morna e não tem prazer em nada, irmão. Só tem prazer em ser o quê? Mais um membro da igreja, mais uma pessoa que está dentro da igreja fazendo volume. Desculpa eu estar falando isso, mas é a verdade. Você tem que ter prazer, irmão, em ser crente, prazer em pregar, como eu dei o exemplo desse jovem aqui, que ele tinha prazer, falou, eu vou morrer hoje, mas eu morro com prazer, eu morro com alegria, defendendo a palavra, defendendo esse Deus, defendendo esse Jesus. Ele estava caminhando o caminho da morte, ele estava ali para ser executado, esse alemão aqui, mas ele tinha prazer, falou, esse vai ser o meu fim, mas vai ser o começo de outras coisas. Por quê? Porque ele tinha prazer em pregar, prazer em servir. Mas é difícil? Eu sei que é difícil. Vai ter problemas? Eu sei que vai ter problema. Mas a alegria tem que estar dentro de você, o prazer tem que estar dentro de você. Outra parte do fruto, paz. Uma palavrinha tão pequena, que muitas vezes a pessoa não tem. Paz, irmão. Não é paz só com os irmãos aqui, mas é paz dentro da tua casa, com a sua esposa, com o seu filho, ou paz com aquele que bebe, com aquele que fuma, com aquele que tem problemas. Você tem que ter paz, irmão. Porque se você tem paz, você transmite paz. Amém? Você tendo paz, você transmite paz. Glória a Deus. Amém? Diz mais, longanimidade, benignidade, bondade, irmão. Bondade, irmão. Essa bondade aqui Deus fala, não é só com os irmãos da igreja, não é só com a família sua, não, irmão.
é bondade com todas as pessoas que te rodeiam. Porque Jesus era assim. Ele não escolhia falar, não, você não é da minha família, você não é da minha igreja, então eu não vou te ajudar. Não, bondade, fazer com amor, fazer com alegria, não se mostrando, mas fazendo com alegria. Mas fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não tem acusação, não tem lei que te condene. Amém, igreja? Então nós precisamos nesta noite começar a analisar um maior exemplo que nós temos na Bíblia, que é Jesus Cristo. Um homem que morreu, um ser que morreu novo, jovem, 33 anos. Mas ele deixou tantos frutos, deixou tanta coisa boa. Eu estou falando aqui de Jesus, homem. Amém? Não é Jesus o Filho de Deus, mas Jesus homem. Ele deixou tanta coisa boa, tanto aprendizado, tantos ensinamentos, que nós precisamos nesta noite absorver. Aleluia. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi xingado, foi cuspido, foi até morto. Mas ele gerou frutos. Ele gerou frutos, igreja. E os frutos dele são frutos saborosos. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, absorvendo esse fruto dele. Aleluia. Não pense você, não quero que você nesta noite olhe para as suas limitações. Eu não quero que você nesta noite fale assim, eu não consigo parar com isso. Eu não consigo mudar a minha vida. Eu não consigo mudar os meus pensamentos. Tudo bem, irmão. Eu sei que muitas coisas na nossa vida, a carne às vezes prevalece. Mas o Senhor nesta noite, Ele está falando isso conosco, porque nesta noite Ele quer te ajudar. Aleluia. Ele quer te ajudar, igreja. Independente da sua dificuldade, daquilo que você não consegue largar. Vou falar de novo aqui, irmão, me perdoe. Daquilo que você que não consegue deixar de torcer para o Corinthians, Deus vai te ajudar hoje. Amém? Deus vai te ajudar hoje. Amém? Eu sei que é difícil, mas Deus nesta noite Ele tem poder para mudar a tua história. Porque lá no céu não vai entrar corintiano não, irmão. Vai só entrar quem torce para o Botafogo. Amém? Quem torce para o Botafogo vai entrar no céu. Que é o Botafogo no cão. Esse não perde não. Amém? Esse time aí, pode vir o que for, Botafogo no cão. Esse time, irmão, é vitória. Então nessa noite, Senhor, irmão, se você tem algo na sua carne, sabe, irmão, seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Deus Ele está nos dando a oportunidade nesta noite de nós começarmos a mudar. Glória a Deus. Mas irmão, já estou 20 anos de crente, será que eu preciso mudar? Preciso. Nesta noite o Senhor, Ele está dando a oportunidade para você chegar até Ele. Senhor, eu não consigo me largar disso. Senhor, eu não consigo mudar nisso. Senhor, olha, eu preciso mudar. Eu sei, a Tua palavra está dizendo aí que eu preciso largar isso. Então seja sincero com Deus, igreja. Que nesta noite o Senhor, Ele vai te visitar. Ele vai te dar a oportunidade de você mudar. Aleluia. E você começar a absorver o que? O fruto do Espírito. Glória a Deus. O fruto do Espírito. O Pedro lá, quando ele teve um encontro com Jesus, era uma pessoa terrível. Era um homem terrível. Zaqueu também era um homem terrível. Mas ele teve um encontro com Jesus e houve mudança. Então eu não posso dizer para você, eu não consigo largar, eu gosto muito disso. Amém, irmão. Mas a partir de hoje você tem que começar a gostar mais de Deus. Tem que gostar mais da palavra. Tem que começar a gostar mais de obedecer. Não só ouvir, mas obedecer a Deus. Tem que ter prazer em obedecer. Glória a Deus. Tem que ter prazer. Senão não adianta. É tempo perdido dentro da igreja. É tempo perdido no caminho do Senhor, irmão. Porque um dia Deus vai cobrar de nós os nossos frutos. Senhor, mas eu não fiz porque isso. Irmão, não vai ter justificativa. Por isso que nesta noite o Senhor fala, Ele quer te ver no céu. Aleluia. A palavra do Senhor diz, só para mim finalizar,
O Salmos 1, no versículo 1, 2 e 3, preste bem atenção. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei, eles meditam dia e noite. Essas pessoas, irmãos, são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham. Assim também, tudo que as pessoas fazem dá certo. Aleluia. Toma posse desse salmo. Toma posse. Você é uma árvore, e o rio aqui é Deus. Glória a Então Deus. comece a deixar as raízes começar a se espalhar, porque você vai colher fruto, não a hora que você quer. Amém, igreja? Então eu vou ali, vou fazer isso, vai acontecer. Não, irmão. Você tem que jogar semente, e no tempo certo você vai ter a colheita. O tempo é de Deus. As colheitas que tem fora, de feijão, de café, cada um tem um tempo determinado. E na obra do Senhor também é assim, irmão. E para você esperar o tempo de Deus, para você esperar o trabalhar de Deus, você precisa do fruto do Espírito, que é mansidão, temperança, fé, longanimidade, mansidão, tudo isso aí. Que nesta noite você venha buscar isso. Não é Deus que vai colocar em você, é você que tem que buscar, igreja, o fruto do Espírito. Aleluia. O Espírito Santo não é só para você falar em línguas. O Espírito Santo não é só para você só sair sapateando na igreja. O Espírito Santo é para você gerar fruto do Espírito. Aleluia! Fruto. E o fruto do Deus. Espírito é isso: mansidão, temperança, gozo, longanimidade, benignidade, fé, paz. Isso, gozo. E que esta palavra, meu irmão, receba no teu coração. Aleluia. Porque o Senhor, Ele quer te ver lá na glória. Aleluia, O principal de tudo isso é Deus te ver lá na glória. Deus não quer te ver aqui dentro da igreja, Deus quer te ver lá na glória. É, Jesus! Ele não quer que ninguém venha se perder, Ele não quer que ninguém venha desviar, não. Ele quer ver você lá. Fala na seca. Amém? Então aplauda o Senhor e glorifique o nome de Deus. Amém? Ô, glória!